O milagre que mudou a vida de Paulo. Paulo tinha apenas 32 anos quando recebeu a notícia que abalou sua vida. O médico olhou nos seus olhos com seriedade e disse: Paulo, você tem uma síndrome rara chamada Patal. É uma alteração genética grave e infelizmente não há cura. Os sintomas vão piorar com o tempo. Problemas cardíacos, dificuldade motora e, em muitos casos, a expectativa de vida não passa dos 40 anos. Ele saiu do consultório atordoado, como se o chão tivesse sumido debaixo dos seus pés. Como um homem jovem, trabalhador, pai de 2 filhos pequenos, iria enfrentar aquilo? Os meses seguintes foram um turbilhão de exames, remédios e noites em claro. Sua esposa, Ana, chorava em silêncio enquanto cuidava das crianças. O dinheiro começou a faltar, pois Paulo, que era pedreiro, não conseguia mais trabalhar como antes. A fraqueza no corpo e as dores no peito o deixavam exausto. Ele se sentia um fardo para a família. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntava a si mesmo, todas as noites, olhando para o teto do quarto alugado onde moravam. Foi então que sua vizinha, Dona Maria, uma senhora simples e de fala mansa, o abordou enquanto ele sentava na calçada, cabisbaixo. Paulo, meu filho, eu vejo você sofrendo. Por que você não vai comigo domingo na igreja? Lá tem gente que ora, e Deus ouve. Paulo, que nunca havia sido de frequentar igrejas, quase riu da ideia. Oração não vai curar uma doença genética, Dona Maria. Mas ela, com a paciência de quem já viu muitos milagres, apenas sorriu e disse: Deus é maior do que qualquer doença. Vem só uma vez. Não custa nada. No domingo seguinte, Paulo entrou na congregação cristã no Brasil acompanhado por Dona Maria. O local era simples, um salão modesto sem adornos com bancos de madeira enfileirados. Os irmãos e irmãs vestiam-se com recato, as mulheres com saias longas e cabelos presos, os homens de camisa social. Não havia instrumentos musicais, apenas vozes unidas cantando hinos que falavam de fé e confiança em Deus. Paulo sentou-se no fundo, desconfortável, observando tudo com desconfiança. O ancião, um homem de cabelos brancos e voz firme, dirigia a reunião com seriedade. Irmãos, hoje vamos orar por aqueles que estão passando por provações. Deus é poderoso para operar milagres, disse ele. Paulo baixou a cabeça. Milagre? Será que isso é real? Quando chegou a hora dos testemunhos, vários irmãos se levantaram para contar como Deus os havia livrado de enfermidades, dívidas, vícios. Um senhor idoso, com lágrimas nos olhos, contou como havia sido curado de um câncer após os irmãos orarem por ele. Paulo sentiu algo estranho no peito, uma mistura de esperança e medo. Será que Deus pode me ouvir também? No final do culto, o ancião chamou os enfermos para a frente. Dona Maria puxou Paulo pelo braço. Vem, meu filho. Relutante, ele se levantou e foi até a frente, onde vários irmãos o cercaram, colocando as mãos em sua cabeça. Senhor Jesus, temos aqui o nosso irmão Paulo, que está sofrendo. Tu és o Deus que sara, que liberta, que faz o impossível. Tocai nele, Senhor. Paulo fechou os olhos e sentiu uma paz que não entendia. Não eram palavras bonitas nem encenações. Era uma fé sincera, uma confiança absoluta em algo maior do que ele. Quando abriu os olhos, viu que muitos irmãos choravam enquanto oravam. Algo dentro dele começou a mudar. Nas semanas seguintes, Paulo passou a frequentar a igreja com Ana e as crianças. Não era fácil alguns dias, a fraqueza era tanta que mal conseguia andar. Mas cada vez que ia, sentia uma força nova. Os irmãos o visitavam em casa, oravam com ele, levavam cestas básicas para ajudar nas despesas. Nunca vi gente tão boa, confessou a Ana uma noite. Até que em um culto de quarta-feira, algo extraordinário aconteceu. Enquanto os irmãos cantavam o hino Jesus, Tua graça me basta, Paulo sentiu um calor intenso percorrer seu corpo. De repente, a dor no peito que o atormentava há meses desapareceu. Ele levou a mão ao coração, surpreso. Não dói mais, murmurou. Os irmãos ao redor perceberam sua reação e começaram a louvar a Deus em voz alta. Glória a Deus! O Senhor está operando. O ancião se aproximou e perguntou: Irmão Paulo, o que você está sentindo? Com lágrimas nos olhos, Paulo respondeu: Eu não sinto mais dor. É como se algo tivesse saído de mim. O ancião sorriu e disse: Isso é o poder de Deus, meu irmão. Ele te livrou. Nos dias que se seguiram, Paulo voltou ao médico para novos exames. O resultado deixou até os profissionais de saúde boquiabertos. Os marcadores genéticos da síndrome de Patal haviam desaparecido. Isso não tem explicação médica, disse o médico, incrédulo. Paulo apenas sorriu e respondeu: Tem sim, doutor. Chama-se milagre. O batismo de Paulo nas águas foi um dia de grande alegria. Ele desceu à piscina batismal diante de toda a congregação, vestindo a túnica branca, símbolo de purificação.
Quando emergiu das águas, os irmãos cantavam aleluia, com lágrimas de alegria. Ana, segurando os filhos, chorava sem parar. Deus nos deu uma nova vida, sussurrou. Hoje Paulo é um dos irmãos mais ativos da igreja. Ele ajuda na construção de templos, visita os enfermos e dá seu testemunho sempre que pode. Eu era um homem sem esperança, mas Deus me mostrou que ele é real. Não foi a medicina, não foram os homens, foi a fé, a oração dos irmãos, a mão de Deus sobre a minha vida. Sua lição de vida é simples, mas profunda, não importa o tamanho do seu problema. Se você buscar a Deus de todo o coração, Ele vai te ouvir. A congregação cristã no Brasil me ensinou que a fé não é teoria, é algo que se vive, que se sente. E quando Deus age, não há dúvida, é Ele e só Ele quem faz o impossível. E assim Paulo segue sua jornada, não mais como um homem condenado por uma doença, mas como um servo de Deus, grato por cada dia de vida, e pronto para contar a todos que o Senhor ainda opera milagres. A vida de Paulo depois do milagre virou um farol de esperança para muitas pessoas. Não demorou muito para que sua história se espalhasse pela cidade, e logo familiares, amigos e até desconhecidos começaram a procurá-lo, querendo ouvir diretamente da sua boca como Deus havia mudado seu destino. Alguns vinham com lágrimas nos olhos, carregando diagnósticos difíceis, dores emocionais ou até mesmo a sensação de que não havia mais saída. Paulo, com aquele mesmo olhar sereno que ganhou depois da cura, sempre os recebia com um abraço apertado e uma palavra simples, mas cheia de fé: se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também. Um dia, uma mulher chamada Marta chegou até ele depois do culto. Ela trazia nas mãos um exame médico amassado, os olhos vermelhos de tanto chorar. Irmão Paulo, meu filho tem apenas 7 anos e os médicos disseram que ele não vai resistir. É uma doença rara, sem cura. Eu não sei mais o que fazer. Paulo não hesitou. Pegou as mãos dela, olhou fundo nos seus olhos e disse: vem comigo. Levaram a criança para a frente do altar, onde pastores e obreiros oraram com uma fé que parecia mover até as paredes do templo. Não foi uma oração longa, cheia de palavras bonitas, foi um clamor sincero, daquele que sabe que só Deus pode mudar a história. Uma semana depois, Marta voltou à igreja. Desta vez, não com lágrimas de dor, mas de gratidão. Os novos exames do menino não mostravam mais sinais da doença. Os médicos, espantados, disseram que era inexplicável. Mas Paulo e Marta sabiam a verdade. Era mais um milagre de Deus, mais uma prova de que ele não havia mudado. Eu quase desisti, confessou Marta, abraçada ao filho. Mas o irmão Paulo me lembrou que quando a gente entrega tudo nas mãos de Deus, Ele faz o que nenhum homem pode. Essas histórias se multiplicaram. Um homem com depressão profunda que voltou a sorrir. Uma mulher que, depois de anos sem conseguir engravidar, seguiu para casa com um teste de gravidez positivo. Um jovem viciado em drogas que, depois de uma noite de oração na igreja, acordou com a vontade de mudar e mudou. Cada um desses casos tinha algo em comum: a fé inabalável de que Deus ainda opera, e a Igreja Universal como lugar onde essa fé era alimentada. Paulo não se cansava de dizer: muitas pessoas pensam que milagre é só coisa do passado, da Bíblia. Mas eu estou aqui para provar que não é. Deus não mudou. O que muda é a nossa fé, a nossa disposição de acreditar que Ele pode tudo. E para quem duvidava, ele sempre fazia a mesma pergunta: você já tentou entregar de verdade? Não só pedir, mas confiar que Ele vai agir? Os cultos onde Paulo dava seu testemunho ficavam lotados. Gente de todas as idades, condições sociais, com problemas diferentes, mas com o mesmo anseio: encontrar uma resposta. E ali, entre cânticos de adoração e palavras de fé, muitos encontravam não só a cura física, mas a paz que só Deus pode dar. Alguns choravam, outros levantavam as mãos em gratidão, mas todos saíam diferentes, porque tinham tocado no poder de Deus. Hoje, anos depois da sua cura, Paulo continua firme na igreja. Agora, além de ajudar na obra, ele lidera um grupo de oração para pessoas com doenças graves. Não sou médico, não sou especialista, ele costuma dizer. Sou só um homem que viu Deus agir e não pode ficar calado. E assim, toda semana, ele está lá, ao lado daqueles que ainda lutam, lembrando-os de que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. Porque milagre não é só a doença que some ou o problema que se resolve. Milagre é a vida que se transforma. É o medo que vira coragem, a dor que vira esperança, e a morte que dá lugar à vida, exatamente como aconteceu com Paulo. E enquanto houver pessoas dispostas a crer, Deus continuará escrevendo histórias como a dele, provando que na Igreja Universal, a fé não é só uma palavra, é uma realidade que muda destinos.
No mesmo bairro onde Paulo testemunhava seu milagre, vivia Dona Maria, uma senhora de 68 anos que há mais de uma década lutava contra um problema nas pernas que os médicos não conseguiam explicar. Ela mal conseguia andar, e as dores eram tão fortes que muitas noites passava em claro, só chorando e pedindo a Deus um alívio. Os remédios já não faziam efeito, e os especialistas davam o mesmo veredito: não há mais o que fazer. Foi então que certa manhã, enquanto assistia ao programa Fé na TV, ela ouviu o bispo falar sobre a campanha de libertação que estava acontecendo na Universal. Algo dentro dela ardeu. Se Deus fez por aquele homem, por que não faria por mim? Pensou. Com lágrimas nos olhos, arrastou-se até o telefone e ligou para a igreja. Do outro lado, uma voz gentil a incentivou: venha, Dona Maria. Jesus está esperando por você aqui. No domingo seguinte, ela chegou apoiada em uma bengala, com o rosto marcado pela dor, mas com uma fé que nem ela mesma entendia de onde vinha. Ao entrar no templo, sentiu algo diferente, um calor no peito, como se uma mão invisível a abraçasse. Quando o pastor impôs as mãos sobre ela e orou com autoridade, Dona Maria sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. As pernas, antes rígidas e doloridas, de repente pareciam leves. Ela soltou a bengala sem pensar e, tremendo, deu os primeiros passos sozinha em anos. Glória a Deus! Gritou a congregação ao vê-la caminhar até o altar, chorando e louvando. Os médicos não tinham explicação. Os exames posteriores mostravam melhoras inexplicáveis. Mas Dona Maria não precisava de provas científicas, ela tinha vivido o impossível. Deus não só me curou, ela dizia depois, Ele me deu de volta a vida que eu tinha perdido. Hoje Dona Maria não falta a nenhum culto. Ela é uma das primeiras a chegar e uma das últimas a sair, sempre com um sorriso no rosto e uma palavra de encorajamento para quem ainda está na luta. Se Deus fez por mim, Ele pode fazer por você também, repete, como um eco da fé que agora carrega. E assim como Paulo, ela se tornou mais uma prova de que na Igreja Universal, os milagres não são lendas do passado, são realidades do presente. Porque quando a fé encontra a ação de Deus, não há doença que resista, não há dor que permaneça, não há vida que não seja transformada. E essa é a maior verdade que eles agora compartilham. Onde o homem diz, não tem jeito, Deus diz, eu tenho o caminho. E foi justamente essa fé inabalável que levou Dona Maria a trazer sua nora, a jovem Ana, para a igreja. Ana estava à beira do desespero. Há 3 anos os médicos tinham diagnosticado uma doença rara nos rins, e as esperanças se esvaíam a cada exame. Os remédios já não faziam efeito, e a lista de transplante parecia interminável. Mãe, não aguento mais, chorava Ana, segurrê do último relatório médico. Eles disseram que sem um doador compatível, eu não tenho muito tempo. Dona Maria não hesitou. Pegou a mão da nora com firmeza e disse: você vai vir comigo amanhã. Não é mais nos hospitais que a sua cura está. É lá na Universal. Ana, embora cética, não tinha mais forças para recusar. Se ao menos pudesse sentir um pouco da paz que agora brilhava nos olhos da sogra. No culto daquela quarta-feira, o pastor falou exatamente sobre a provação que precede o milagre. Deus não nos abandona na hora da dor, ele disse, olhando diretamente para Ana, como se soubesse de sua batalha. Ele está forjando a sua vitória neste exato momento. Quando chegou a hora da oração, Dona Maria segurou Ana pelos ombros e começou a clamar: Senhor, o mesmo Deus que me tirou da cadeira de rodas é o Deus que vai renovar os rins da minha filha. Não há impossível para ti. Ana sentiu algo estranho naquele instante, uma corrente de calor percorreu seu corpo, como se uma mão invisível tocasse suas costas. Ela começou a tremer, e lágrimas que não eram de dor escorriam por seu rosto. Quando abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi Dona Maria sorrindo, com os olhos brilhando. Você sentiu, não sentiu? Ele está agindo. Nos dias seguintes, Ana voltou à igreja todos os dias. Não por obrigação, mas porque algo dentro dela havia mudado. A dor que antes a consumia parecia mais leve, como se um fardo estivesse sendo tirado aos poucos. Uma semana depois, no culto de domingo, o pastor chamou todos os que precisavam de um milagre no corpo para se apresentarem. Ana, com as pernas ainda trêmulas de emoção, subiu ao altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e declarou: em nome de Jesus, eu determino a restauração total dos seus rins. Que o sangue de Cristo lave toda doença e que o seu corpo seja renovado pela fé. Naquela mesma noite, Ana sonhou com um rio de águas cristalinas correndo dentro dela, lavando tudo que estava doente. Quando acordou, sentiu uma energia que não conhecia há anos. No dia seguinte marcou novos exames, não por desconfiança, mas porque queria provar que Deus havia agido. Quando os resultados saíram, o médico balançou a cabeça, incrédulo. Os seus rins estão funcionando normalmente. Não há sinais da doença.
Isso não tem explicação médica. Ana não precisou explicar. Ela já sabia. No culto seguinte foi ela quem subiu para dar o testemunho, com Dona Maria ao seu lado, as duas de mãos dadas. Eu vim aqui arrastada, sem fé, achando que nada mais podia me salvar, ela contou, a voz embargada. Mas Deus não só me curou, Ele me deu uma família na fé. Hoje eu não tenho mais medo de nada, porque sei que onde o homem vê o fim, Deus vê o começo. E assim como uma semente plantada na fé de Dona Maria, Ana se tornou mais uma prova de que os milagres na Universal não são coincidências, são respostas. Respostas para quem não desiste, para quem acredita que a última palavra não é da doença, não é do desespero, mas de um Deus que ainda hoje muda histórias. Porque quando a fé se encontra com o poder dele, até o impossível se curva. E essa é a mensagem que agora elas levam a todos que cruzam seu caminho. Se Deus fez por nós, Ele pode fazer por você. Basta crer. No domingo seguinte, a igreja estava lotada como sempre, mas havia algo diferente no ar. Um burburinho de expectativa percorria os corredores, como se o próprio Espírito Santo já estivesse preparando os corações para mais um testemunho de poder. Ana, que antes mal conseguia levantar da cama, agora subia os degraus do altar com passos firmes, o rosto iluminado por uma paz que só quem já foi tirado do vale da sombra da morte conhece. Ao seu lado, Dona Maria seguirá com os olhos brilhantes, como uma mãe orgulhosa vendo a filha dar os primeiros passos. O pastor, ao vê-la se aproximar, sorriu e abriu os braços. Glória a Deus! Hoje temos aqui mais uma prova de que ele não mudou. Quem aqui conhece a Ana? Muitas mãos se levantaram. Alguns murmuravam. Era ela que vinha em cadeira de rodas, a moça que não conseguia nem respirar direito. O pastor continuou com a voz cheia de autoridade. Essa jovem estava à beira da morte. Os médicos tinham desistido. A família já chorava a perda. Mas Deus tinha outro plano. Ana pegou o microfone com as mãos que antes tremiam de fraqueza e agora seguiam firmes. Eu vim aqui hoje para dizer que Deus não só me curou, como me deu uma missão. Sua voz não tremia mais. No hospital, uma enfermeira chamada Lúcia me atendeu nos meus piores dias. Ela via meu sofrimento e certo dia me perguntou: Ana, você já tentou a Universal? Eu respondi com amargura: já tentei de tudo, até oração. Mas ela, com uma fé que eu não entendia, disse: não é qualquer oração, minha filha. É a oração que move montanhas. O silêncio na igreja era tão profundo que dava para ouvir o choro abafado de alguém nos bancos de trás. Ana continuou: hoje eu voltei ao hospital. Não como paciente, mas para levar uma palavra à Lúcia. Quando ela me viu entrar andando, sem muletas, sem oxigênio, ela caiu de joelhos no meio do corredor e começou a chorar. É um milagre, ela gritava. E sabe o que ela me disse? Agora eu vou na Universal. Se Deus fez isso por você, Ele pode salvar meu filho, que está nas drogas. Dona Maria, que não aguentava mais segurar a emoção, levantou-se ao lado da filha e completou: esse é o Deus que nós servimos. Um Deus que não só muda a nossa história, mas nos usa para mudar a história dos outros. Aplaudiu-se a congregação. Gritos de glória e aleluia encheram o templo. O pastor, com os olhos úmidos, estendeu as mãos sobre elas e declarou: hoje nós decretamos. O que Deus fez por Ana, Ele fará por cada um aqui. Não importa o diagnóstico, não importa o relatório, não importa o que o mundo diz, Deus tem a última palavra. E foi assim que no final daquele culto, uma fila se formou no altar. Pessoas com doenças terminais, mães com filhos rebeldes, homens quebrados por vícios, todos clamando pelo mesmo Deus que tinha ressuscitado a esperança de Ana. Entre eles, uma mulher de cabelo grisalho e olhos cansados se ajoelhou chorando. Era a mãe de Lúcia, a enfermeira. Ela seguirá a filha até a igreja depois de anos ouvindo: mãe, um dia você vai ver que Deus é real. Naquela noite, enquanto Ana e Dona Maria saíam do templo de mãos dadas, o céu sobre a Universal parecia mais estrelado. Não eram só duas vidas transformadas, era uma corrente de fé que havia sido acesa. Porque milagres não acontecem sozinhos. Eles começam com um passo de obediência, uma semente de fé, e um Deus que ainda hoje escolhe revelar seu poder através daqueles que, como Ana, ousam crer que o impossível é só uma oportunidade para Ele mostrar que está vivo, e que na Universal, a cada culto, a cada oração, a cada testemunho, o sobrenatural se torna natural para quem não desiste de buscar a Ele. O milagre que uniu gerações. Dona Maria não sabia, mas aquela noite era apenas o começo. 3 dias depois, enquanto Lúcia preparava o café da manhã, um telefonema mudou tudo. Os exames de sua mãe, antes irreversíveis, mostravam uma remissão inexplicável. Os médicos atonitos chamaram de caso raro, mas Ana e Dona Maria sabiam a verdade.
Aquelas lágrimas no altar haviam regado a semente que Lúcia plantara anos antes com suas orações e seu testemunho incansável. Naquele domingo foi Dona Maria quem subiu ao púlpito, segurando o laudo médico com mãos trêmulas. Eu vim aqui para dizer que minha filha tinha razão, confessou, a voz embargada. Deus não só curou meu corpo, ele curou minha incredulidade. Hoje eu creio. E quando Ana abraçou a mãe entre lágrimas de gratidão, a igreja inteira explodiu em aplausos e glórias, porque ali, mais uma vez, o céu se inclinara para tocar a terra. Reflexão final. Milagres não são apenas sobre o que Deus faz, são sobre quem ele revela que é. Ana podia ter desistido de orar por sua mãe, Lúcia de testemunhar. Mas a fé não é um sentimento, é uma escolha persistente de acreditar, mesmo quando as evidências gritam o contrário. O maior milagre naquela história não foi a cura, mas a restauração, de uma família, de uma esperança, de uma fé que, como o óleo da viúva, só acabou quando deixou de ser necessário. Lição de vida. Deus não precisa de condições perfeitas para agir. Ele precisa de corações disponíveis. Se você está orando por um impossível, não pare. Se está testemunhando a um incrédulo, não desanime. Porque às vezes o milagre não está só na resposta, mas na jornada que transforma quem ora e quem é orado. Na Universal e na vida, o sobrenatural se torna natural para quem persiste em buscar, mesmo quando a noite parece longa. Afinal, foi numa cruz escura que a maior luz da história rasgou as trevas. E ainda hoje, ele faz o mesmo. Onde a fé ele faz caminho.